Nós chegamos agora numa personagem que teve a sua aparição cortada, interrompida, quando ele se torna, para falar de um jeito brutal, mas também direto, um assassino da sua esposa, em novembro de 1980. Então a gente está falando do Althusser, que teve praticamente foi apagado a partir desse momento, quando ele comete, portanto, esse assassinato. E o texto que a gente está discutindo é um texto que vem um pouco do período posterior a isso, em que ele defende o chamado materialismo aleatório, a partir de uma espécie de recuperação de Lucrécio, uma recuperação do epicurismo, dessa noção epicurista de clinamen. Então, um pouco em torno disso que a gente vai estar hoje, em torno dessa chegada interminável, né? Lembrando que em 85 ele publicou uma autobiografia em que ele conta do assassinato, que se chama sintomaticamente ou indicativamente L'avenir dure longtemps, o futuro dura muito, e justamente é sobre o futuro que se trata a chuva, ou que se trata esse materialismo aleatório, que se trata esse materialismo de encontro, o materialismo do encontro, como ele prefere chamar no texto, a posição subterrânea que ele está identificando e que perpassa de Epicuro alguns pontos em parte impercebidos da história da filosofia moderna, começando no trajeto que ele faz com Maquiavel, passando por Spinoza, passando por Hobbes, passando por um certo Rousseau e chegando num certo Marx. Ele vai se interessar em dizer que é preciso destrinchar o Marx de uma tradição necessitarista, necessitarista, talvez a gente pudesse dizer, necessitarianista, ou seja, de determinações, e recolocá-lo num marco do aleatório, do encontro, num marco epicurista, que é um dos pontos de partida de Marx na sua tese de doutorado. Então é preciso recolocar Marx num âmbito que é onde ele encontra Maquiavel, Spinoza, Hobbes, Rousseau, em particular Spinoza, criando essa, digamos assim, essa máquina de guerra do materialismo de encontros, para exorcizar aquilo de inconveniente e de hegeliano que ele encontra em Marx. E esse exorcismo, essa tentativa de fazer com que Marx seja agora conjurado com Spinoza, é justamente uma tentativa de separar, parte de uma tentativa de separar que ele fazia, muita gente nos anos 60, sobretudo ele, Macheret, Balibar, de exorcizar o marxismo da sua herança hegeliana. E com isso, em particular, de uma herança determinística, em que, por exemplo, como ele vai dizer,
o capitalismo teria que surgir a partir das condições que estavam dadas na Europa num certo momento. E ao invés disso, ele vai preferir dizer que o encontro pode pegar ou pode não pegar. E Maquiavel, em particular, estava bastante consciente dessa ideia de que dá-se encontros, mas esses encontros eles podem ter consequências, ou podem não ter consequências nenhuma, podem ter consequências enormes, e essas consequências elas são sempre imprevisíveis. A imprevisibilidade do encontro não é tanto que o encontro se dê, mas que o encontro tenha as consequências que ele tenha. Então, essa convocação do epicurismo é feita em particular para poder ser capaz de dizer que, ser capaz de refocar digamos, o pensamento sobre qualquer coisa, o pensamento sobre o mundo, justamente não na origem, mas justamente no encontro. O encontro vai ser a figura anti-origem. O encontro vai ser justamente esse elemento abismal que não é a origem. E é por isso que ele vai dizer, tudo começa do nada, né? Quando falando do Rousseau, ele vai dizer o começo de toda a socialidade é a asocialidade, é a ausência de socialidade, de socialidade, é o nada. Então é esse nada que é o ponto de partida, que é justamente essa falta de grund, essa falta de fundamento, porque o que importa nunca é o fundamento, mas justamente a continuidade da possibilidade dos encontros, que é a chuva, chove, chove, não cessa de chover. E é por isso que ele começa com uma referência a Malebranche, que diz, chove na floresta, a propósito tem, mas há uma inutilidade na chuva sobre o mar. Por que há uma inutilidade na chuva sobre o mar? Porque é alguma coisa que se adiciona, que não está fazendo, à primeira vista pelo menos, nenhuma diferença, no sentido de que não está completando nada, não está preenchendo uma lacuna, não está suprindo uma falta, é simplesmente alguma coisa que se adiciona de uma maneira excessiva. Então a chuva tem esse elemento do excesso, aqui em Malebranche a chuva tem esse elemento do excesso, precisamente porque ela tem esse elemento de alguma coisa de novo que está vindo, que pode ter consequências ou pode não ter consequências, e justamente é ela que desloca qualquer pensamento da origem, ou do fundamento, ou da arqui. Então essa chuva, essa adição, essa possibilidade do encontro anarcaico é justamente onde vai aparecer essa máquina de guerra em particular contra esse Marx determinista, contra esse materialismo da necessidade, e não o materialismo do aleatório, que é o materialismo do encontro. Então a chuva assola a floresta, assola o deserto, eventualmente assola o mar, e esse acosso da chuva vai transformar o deserto, a floresta e o mar, e vai transformar de um jeito que não está previsto, não está sendo esperado e não está faltando, né? E é isso que vai, digamos assim, fazer surgir a novidade da história. A história é um lugar de novidade, não é um lugar de determinações. Então, precisamente, começando com o epicurismo. A ideia básica é a seguinte: os átomos todos, e a imagem epicurista é uma imagem atômica, né? Marx justamente começou se interessando por essa ideia desse átomo. Então o átomo tem uma órbita nessa imagem epicurista, e essa órbita é sempre dada, é sempre estabelecida. Ela está estabelecida, digamos assim, em princípio, por uma espécie de necessidade. E no entanto, e esse é o ponto de partida dessa história toda, há precisamente um elemento indeterminado que faz com que o átomo desvie dessa órbita. E esse desvio, esse pequeno desvio, é
produzido por alguma adição aleatória numa estrutura de necessidade que é o nada ou absolutamente irrelevante, porque o que importa é que, na medida em que essas adições vão surgindo, esses átomos aleatórios vão sendo chovidos sobre esse átomo, o desvio vai acontecendo, e esse desvio que vai acontecendo é que vai, esses sucessivos desvios é que vão dando forma a órbita do átomo. Portanto, o átomo, a trajetória do átomo tem uma órbita, mas essa órbita se torna, nas mãos na leitura de Althusser, absolutamente irrelevante. Ou seja, ela é o nada. A fundação é justamente o que menos importa. A fundação é a fundação, ela é o nada. O que importa é que os átomos que vão batendo, a chuva que vai caindo, a chuva que vai transformando essa trajetória. Justamente esse desvio de trajetória que acaba formando, esse desvio de órbita que acaba formando a trajetória do átomo é aquilo que na linguagem epicurista é a clinamen, o plural clinamina. As clinamina é que formam a trajetória, ou seja, uma trajetória, para falar de um jeito na forma de um slogan, a trajetória de qualquer movimento, de qualquer, portanto, de qualquer transformação, ela não é dada por uma órbita, mas pelas clinamina. Isso quer dizer que tudo aquilo que se transforma ou permanece, não permanece ou se transforma porque tem uma estrutura estabelecida a priori, uma estrutura estabelecida desde sempre, e essa estrutura que está sendo permanecida, que está sendo repetida e que está sendo mantida. Mas é justamente o desvio da órbita que faz a trajetória. É justamente a saída da órbita que faz a trajetória. É justamente isso que que termina decidindo, e a gente pode pensar aqui, por exemplo, justamente nos encontros que se dão num plano de composição, né, em Deleuze, né? Então é como se a estrutura inteligível de uma metafísica que extrai a inteligibilidade das coisas fosse sempre e inescapavelmente, o futuro dura muito tempo, transtornada e transformada por essa chuva interminável, lembrando que ela é também intermitente, porque entre os pingos a chuva não molha, há um espaço entre os pingos onde a chuva não molha. Essa intermitência dessa chuva permanente, ainda que intermitente, insistente, ela vai transformar tudo. Então, portanto, eu preciso olhar a chuva, não preciso olhar aquilo que havia antes da chuva. Eu preciso olhar a clinamina, e não a órbita. E a partir disso, o Althusser vai dizer justamente, bom, por exemplo, voltando a esse exemplo do Marx, precisamente aí que Marx se engana ao dizer que os elementos, ou seja, que o capitalismo está prefigurado no encontro entre o rico e o pauperizado, proletarizado, absolutamente sem nada a vender, a não ser se fosse de trabalho. Esse encontro, ele pode não dar pega. E muitas vezes ocorreu sem dar pega. Né? Ele dá o exemplo da Itália medieval, não dá pega. Não há uma prefiguração. Esse encontro alguma coisa pode acontecer a partir dele ou não. Ou seja, não tem uma finalidade. Não há uma finalidade pré-escrita, pré-figurada. O que há simplesmente é que o encontro tem possibilidades, essas possibilidades podem se realizar, essas muitas possibilidades podem se realizar ou nenhuma possibilidade pode se realizar, e na verdade nem sequer de possibilidades a gente poderia falar estrito sensu, porque na verdade se trata de simplesmente alguma coisa que vai surgir da materialidade do encontro. Não é nada que possa ser extraível, não é nenhuma dínamos, não é nenhuma potência, é alguma coisa que se extrai dessa
dessa composição mesma, que é uma matéria, um corpo que faz corpo com outro corpo. É alguma coisa como o efeito de uma digestão, se você quiser, o efeito de um encontro com outro corpo, o efeito de uma cópula. Esse efeito é um efeito imprevisível, porque o encontro é imprevisível, e essa imprevisibilidade não está nas potências, mas está precisamente na materialidade que o encontro traz. Justamente esse elemento de produzir, de provocar o encontro, é que justamente ele encontra em Maquiavel. Justamente essa possibilidade de fazer com que o encontro seja trazido à tona, fazer o encontro. Então, trata-se da possibilidade e da expectativa de que o encontro aconteça. Agora, isso não é uma arquitetura, é uma anarquitetura. Se vocês quiserem falar com o Gordon Matta Clark, por que uma anarquitetura? Precisamente porque você monta um encontro, mas você não monta o efeito do encontro. Isso significa justamente que o Althusser vai se permitir falar que em Spinoza o grande personagem é o vazio. O texto da Ética é tão cheio de coisas, e no entanto o vazio aparece precisamente porque é do vazio que se trata quando você exorciza toda a finalidade. É justamente do ponto que não tem começo algum e não tem fim algum. Então ele vai dizer que os atributos spinozanos sejam em número infinito, deixa aberta a porta para a sua existência e para suas figuras aleatórias. É justamente o infinito que abre a possibilidade dessa composição interminável e dessa composição imprevisível em seus efeitos. E que eles sejam paralelos faz pensar na chuva epicurista, nessa chuva interminável, intermitente, mas que transforma aquilo que já havia. Os atributos caem no espaço vazio de sua determinação, como gotas de chuva que só podem se encontrar nesse paralelismo de exceção, nesse paralelismo sem encontro, sem união da alma e o corpo, que é o homem, nesse paralelismo assinalável, mas minúsculo, do pensamento do corpo, que não é ainda mais do que paralelismo, porque nele, como em todas as coisas, a ordem e a conexão das coisas é o mesmo que a ordem e a conexão das ideias. Então o paralelismo é justamente um produto do encontro. Justamente não há uma pré-figuração, não há uma necessidade subjacente, né? Não é de necessidade subjacente que ele está falando. Ele está falando justamente porque a necessidade subjacente significaria um fim, significaria que essa substância Deus tinha alguma coisa em mente, tinha um projeto, e justamente o que ele está dizendo é que um plano no sentido, em termos deleuzianos, um plano no sentido deleuze-guattarianos, né? Um plano no sentido de um plano de organização ou de desenvolvimento, sim, existe, mas ele sucumbe em sua irrelevância à chuva epicurista, à composição. E é justamente esse que é o ponto que ele tenta extrair de Spinoza, ou seja, justamente a minimização da finalidade. Né? A finalidade, ela não vai explicar coisa alguma. Então essa possibilidade de explicar as coisas pelo aleatório do encontro, pelo aleatório do efeito do encontro,
de novo, não é o encontro ele mesmo que é imprevisível, ele pode ser forjado, e é isso que Maquiavel ensina, a possibilidade de forjar esse encontro, mas, no entanto, ele não é. Mas os seus efeitos, né, os efeitos do encontro não são de maneira alguma previsíveis. Né? E isso significa que aquilo que já havia, a estrutura que já havia, vai ser completamente remodelada, vai ser completamente rearticulada por essas adições intermináveis. Não vai parar de chover, então a paisagem vai terminar mudando. Então, assim como as paisagens mudam pelas tempestades, pelas inesperadas gotas de água que podem não ter efeito nenhum, mas podem ter efeito, é justamente dessa maneira, também as coisas vão se transformando. Então, você não tem substâncias permanentes que permanecem em suas trajetórias orbitadas, articuladas por órbitas. Justamente há esse elemento da chuva epicurista, das clinamina, que vão mudar o trajeto dos corpos, e vão mudar e continuar mudando de tal maneira que você não pode ter um conhecimento da paisagem ignorando a chuva. E é claro, você pode dizer, seria possível calcular a quantidade de chuva que vai cair numa paisagem e tentar modelizar essa paisagem para como é que ela vai ser daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, porque justamente você vai conseguir criar uma órbita para essa chuva, e essas são as modelizações que você faz acerca da umidade, etc. No entanto, ainda tem um elemento aleatório, porque tem um elemento de alguma coisa que, vamos dizer assim, que vem de fora, que é essa chuva, né? A chuva sobre o mar, cai dela de fora. Claro que você pode pensar num sistema que inclui também as nuvens, inclui a precipitação, inclui, por exemplo, toda a estrutura de temperatura e pressão que faz com que as chuvas ocorram numa certa intensidade ou em outra, mas aquilo que vem de fora é o que importa, e esse elemento que vem de fora vai ser a chuva, que vai ser a chuva sobre a própria chuva. Uma chuva, portanto, que vai fazer com que os próprios padrões de chuva se transformem, porque os próprios padrões de chuva são também uma órbita. Então vai continuar chovendo, no universo chove. É essa a ideia. No universo chove. Então há um elemento de fora. E aqui é uma coisa muito interessante, porque em geral a gente estava às voltas com de alguma maneira com as tentativas de pensar no universo como um produto de multi-agentes, né, que estão internos a ele, mas que se afetam mutuamente. E é interessante notar, por exemplo, essa imagem do Leibniz. O Leibniz vai, por exemplo, explicitamente negar essa imagem, talvez espinosista, como diz Althusser, como defende Althusser, essa imagem epicurista, essa corrente subterrânea, justamente dizendo, não é uma coisa aleatória, né? Aí pessoas como a filosofia do processo, que em certo sentido se inaugura em Leibniz, ou se prefigura em Leibniz, tenta trazer isso à tona, tenta exorcizar o epicurismo. A filosofia do processo vai dizer assim: você tem os vários agentes, então você tem, por exemplo, esse copo aqui, você tem também essa caneta aqui, esse copo, a agência desse copo e a agência dessa caneta, não, ao contrário, a agência dessa caneta e a agência desse copo afetam-se mutuamente, e é isso que vai gerar com que as coisas aconteçam. Então eu, por exemplo, encontro uma outra. E aí essas múltiplas agências que vão gerar alguma coisa. Mas veja, essa imagem é uma imagem de encontro também.
né? Essa imagem do Leibniziana, que você tem, por exemplo, diferentes mônadas que se entrelaçam e fazem produzir as coisas e no limite o mundo. Mas, precisamente, isso não é a chuva epicurista. Porque a chuva epicurista não é simplesmente um encontro, é um encontro com o fora. É o encontro com o aleatório, é o encontro com alguma coisa que vem do outro lado, é o encontro com alguma coisa que é adicionada, não é adicionada a uma parte do mundo, é adicionada ao universo. Então você tem um fora em que alguma coisa está sendo adicionada. E esse fora é que é, de alguma maneira, uma figura que transcende a estrutura do que há, por exemplo, do mar de Marie Blanche, onde chove, e da floresta úmida, que em certo sentido precisa da chuva, porque já calcula que a chuva vai vir, já calcula a órbita da chuva. Ou do deserto, que precisa da chuva para que alguma coisa nasça, digamos, né? Mas chove em todos esses casos, ou seja, há excesso, o excesso vem, o excesso vem, o excesso vem, o excesso não para de vir, a adição não para de vir, a adição não para de ter lugar, alguma coisa é adicionada. Então, essas quinaminas, elas não são produzidas, o efeito não é o efeito de uma órbita que se encontra com o efeito de uma outra órbita e uma órbita se torna uma outra coisa. Por exemplo, quando se dá, como você entende, por exemplo, quando dois corpos se encontram e, portanto, são tais que um afeta o outro e muda o remeleixo do outro, né? Não é isso. É justamente o elemento aleatório, que muitas vezes vem daí, vem do encontro entre corpos, como o Althusser diz, por exemplo, pensando em Rousseau, na imagem das pessoas isoladas que se encontravam no meio da floresta. Mas justamente não é alguma coisa pré-figurada, é justamente que sempre vai haver algum fora no qual a gente encontra alguma coisa. Então, portanto, esse fora não é um fora simétrico, em que você vai dizer, por exemplo, tem um corpo e tem outro corpo, e esse corpo, e assim como um afeta o outro afeta o outro. A chuva é uma coisa diferente. A imagem da chuva a chuva vem de fora, e a chuva vindo de fora, ela me transforma, e é essa simetria que justamente o fora permite, né? Então, o plano de composição, estrito senso, ele é uma resposta a esse elemento compositivo de coexistência. No entanto, ele é uma resposta que envolve justamente apenas os elementos que estão ali dentro do plano, no plano geométrico, articulado ou não por um plano no sentido de um plano arquitetônico, do plano de composição, de organização e desenvolvimento de um projeto. Então, é como se não houvesse, portanto, fora, como se houvesse um elemento externo, enquanto aqui, na imagem da chuva, você tem justamente essa coisa que continua vindo. E é por isso que tem a imagem do alien, do aleatório, né? Então, é como se ele estivesse dizendo... a metafísica, enquanto extração total da inteligibilidade de todas as coisas e possibilidade de artificialização dela, não pode acontecer na medida em que há sempre uma presença externa de um elemento aleatório que vai ter efeitos imprevisíveis, né? Então o mundo não se fecha. Não há, portanto, uma metafísica no sentido que Heidegger, por exemplo, diagnostica e procura exorcizar ou procura consumar. Não há uma metafísica nesse sentido na medida em que o mundo não é um mundo fechado. O mundo ele é aberto, há um fora que não pode ser capturado por essa metafísica. Então, se trata dos efeitos
de um fora e não de uma incorporação ou integração de um fora. E esses efeitos são efeitos imprevisíveis. Você não pode fazer um estudo meteorológico, digamos, metafísico meteorológico, para entender aonde que vai parar cada gota da chuva, que efeitos cada gota vai produzir, precisamente porque os efeitos são imprevisíveis, que a abertura, o fora, tem uma importância. A importância vem justamente desse elemento que, ao falar aleatório, você quer dizer fora da ordem das coisas, fora da ordem do mundo, fora da ordem que pode ser de alguma maneira descoberta, encapsulada, integrada para as coisas. Então, esse fora, ele é de alguma maneira antecipado nessa chuva, nesse elemento aleatório. E essa leitura Althusser vai fazer do epicurismo, inaugurando um outro tipo de materialismo, porque se trata da imprevisibilidade que um corpo tem ao encontrar o outro, ou seja, o efeito que um corpo tem. Um corpo, você não pode falar da potência do corpo diante de um encontro. Então a potência, ela só pode ser entendida do ponto de vista do entrelaçamento dos corpos, e não do ponto de vista, por exemplo, de uma teoria geral das potências que vai nos conduzir de novo a uma determinação, uma necessidade, no sentido de uma metafísica estabelecida, no sentido de um projeto de organização, desenvolvimento, que justamente vai deixar de lado esse fora, porque vai integrar o fora, vai fazer com que o fora deixe de ser fora. Vai integrar a nuvem no sistema do mar, do deserto e da floresta. Então, com isso, vai integrar a chuva. E a chuva justamente não é integrada, esse é o elemento aleatório. O aleatório é aquilo que vai escapar de qualquer ordem. E é esse elemento que escapa de qualquer ordem que o Althusser tenta colocar dentro do materialismo. No materialismo, na matéria, há uma área, há um fora, há um escape, há alguma coisa como uma chuva que não pode ser completamente integrada. E justamente, então, os seus efeitos são efeitos que não são efeitos de um sistema ordenado, onde há apenas um dentro, apenas um interno, mas são elementos forâneos, são elementos externos, são elementos de fora, são elementos exteriores. Então, a matéria tem uma espécie de parte exterior, não a sua composição ou qualquer coisa assim, mas exatamente a possibilidade de uma ordenação. A matéria escapa à ordenação. A matéria digamos assim, não é só uma matéria-prima para a composição, mas é uma matéria primadona, que tem seus caprichos. E esses caprichos, que também são aleatórios, também são uma figura do aleatório, justamente invocam alguma coisa que é estranho e estrangeiro a qualquer ordem fechada.